Vamos entrando. No Brasil. Boa tarde, Ed. Boa tarde, Bruno, Emily. Olá. E aí, Tá me Ed? ouvindo? Sim, Tudo bem? tudo ótimo. E aí? Tudo bem também. Preparado aqui. Bora, bora. Fabiana, Sandra, vamos que vamos. A galera entrando aí. Alessandro, diretamente de Portugal, Alessandro. Que ótimo. Manda um abraço para a Sandrinha turma toda querida. aí. Denilze. Vamos que vamos. Enquanto as pessoas vão entrando, quem já está aí, vai clicando no aviãozinho aí, vai compartilhando essa live, mandando para as pessoas que querem se conhecer um pouquinho através do Enneagrama, e hoje em especial falando do tipo 3. Grande abraço para a galera toda. Abraço, Alessandro. Semana passada a gente teve uma conexão com a Cíntia, né? Prazerão revê-los aí. Pessoal, enquanto isso, a gente vai falar sobre Enneagrama. Para quem não conhece, é uma ferramenta de conhecimento, de transformação pessoal, que trabalha com 9 tipos de personalidade, 9 maneiras de estar aqui nesse mundo, 9 perfis completamente diferentes um do outro, de modelos de pensamento, sentimento e ação. Hoje, nessa live, a gente vai focar sobre a personalidade. Então, o que a gente chama de lado sombra. Embora isso representa aí uma parcela muito pequena de todo o Enneagrama, a gente fala que representa coisa de 10%. É muito pouco, porém, é o que dá aí uma porta de entrada para essa jornada do autoconhecimento. Então, muitas pessoas gostam de falar de Enneagrama, porque se descobriram, começaram a se reconhecer através desses padrões, e, logicamente, depois, para haver uma real transformação, foi seguindo aí nessa jornada de o que mais depois desses 10%, né? Esses 10%, como eu disse, é focado, então, num lado quase pejorativo das personalidades. Quando a gente está num nível de consciência muito baixo, quando a gente realmente está imaturo ou em momentos de muito estresse, então, naturalmente, aparecem esses lados aí, e aí não tem jeito. Eu costumo falar que é uma casca de banana, que a gente olha e fala, nossa, aquela casca ali eu não posso pisar, e de repente você está com a bunda no chão, caiu de novo. Bom, o Ed está aqui hoje através do meu convite, mas a gente tem que lembrar que ele está aqui se expondo, né? Então, vamos assistir, vamos ouvir com muita compaixão, com um olhar sem julgamento mesmo, mas e sim, né? Querendo entender por que as pessoas, e o Ed é só um exemplo delas, funcionam como funcionam. E que, óbvio, tem aí suas dificuldades, seus desafios diários, mas em contrapartida também, graças a Deus, né, tem uma grande essência que às vezes a gente deixa aí muito escondidinha, num lugar ali que poucas pessoas têm acesso. Às vezes nem a gente próprio consegue entender que é muito maior do que esses 10%. Então vamos olhar, vamos ouvir com esse olhar, com esse coração aberto mesmo. Quem estiver tendo algumas dúvidas, algumas perguntas, pode mandar para mim no WhatsApp, ou pode mandar no WhatsApp, está aqui do lado aberto, ou pode mandando aí na live também, que a gente vai vendo. Na live vai tendo muitos comentários, às vezes alguma pergunta passa batido. Se for alguma coisa mais particular, manda para a gente no direct que a gente dá um jeito, tá bom? Bom, antes de apresentar essa pessoa incrível, deixa eu falar um pouquinho o que é o tipo 3, qual que é esse padrão. O tipo 3 é o realizador, é a pessoa que realiza, que faz acontecer. No Enneagrama, a gente coloca aí alguns animais como âncora, representando os tipos, na verdade, né? E o animal do tipo 3 é a águia, ou o pavão, aquela pessoa que consegue enxergar muito além do que as pessoas, no geral, conseguem enxergar,
ou o pavão, no sentido de, bom, eu estou enxergando, mas eu vou mostrar para todo mundo que eu estou enxergando, ou que eu tenho que ser visto, né? Enquanto o pavão, aquele cenário todo, né, que ele carrega em si. O foco de atenção do tipo 3, foco de atenção, metas e tarefas, objetivo. Não faz nada assim o objetivo lá na frente, visualizando lá na frente. Então ele é muito focado, um olhar muito atento a isso. O traço 3, então, gosta de fazer o que tem que ser feito com rapidez e eficiência, focando nos resultados. Quer conquistar aprovação e aceitação pelo seu desempenho, mas fica irritado com obstáculos em geral. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que prejudique ou coloque em risco a realização dos seus objetivos. É dotado de potencial ilimitado, mas precisa permitir que as emoções venham à tona. Geralmente, tipo 3, como ele é muito focado nesse objetivo, na hora que vem aí um sentimento, uma dor, não é hora de falar disso, vamos ficar de olho lá na frente, caiu, sacode poeira e vamos embora. Pontos fortes, flexibilidade, resiliência, motivação, foco nos resultados, proatividade e determinação. Bom, hoje a gente está aqui com o Ed Rodrigues. O Ed Rodrigues é um estilista de alta costura que nesse momento se adaptou em fazer máscaras. Em contrapartida, a gente sabe que não é qualquer máscara, é uma máscara Ed Rodrigues. Aliás, a minha não está aqui, a minha está na outra sala. Mas com regulador, mas meu nariz é grande, meu queixo é pequeno, minha orelha não sei o quê. O regulador funciona e a gente não vê isso por aí. Só alguém mesmo focado no resultado da satisfação do cliente, num fazer diferente com esse olhar próprio, conseguiria. O Ed trabalha num estúdio que leva o seu nome, Estúdio Ed Rodrigues. Ele trabalha com vestidos de noiva e vestidos de festa para debutantes, madrinhas, enfim, eventos em geral. E produtos também, que ele vai falar depois, se der tempo aí, hoje não é o foco, de produtos não é pronta entrega. Como é que chama, Ed? Eu trabalho com vestidos de locação ou venda sob encomenda, sob medida. Venda sob medida. Então, olha, é venda, mas de acordo com o seu corpo, com o seu objetivo, desenhado para você, enfim. Produto muito especial. O Ed também... É o quê? São produtos com alma. Produtos com alma, sem dúvida. O Ed tem toda lá uma pesquisa, né? Antes de fazer um produto. Não vai chegar e falar, olha, esse é a sua cara. Não, eu nem te conheço. Como é que eu vou falar que é a sua cara? Pro Ed não cola. Ed, te apresentei, mas quem que é o Ed? Conta pra gente. Ixi, já começou assim? A gente vai precisar de umas 5, 10 lives, viu? Primeiro eu quero mandar um beijo, que eu tô vendo que é um monte de gente conhecida, especial para minha mãe, que está participando, deve ser meio que bacana ela em live. Primas, amigos, um beijo para... Ai, Deus. Vou falar nomes, não, senão fica chato, né? É melhor. Bom, quem é Ed Rodrigues, tipo 3, né? Já que é o foco, né? É tudo isso aí que você falou e mais um pouquinho. Quando a gente faz o treinamento lá do Eneagrama, é muito interessante porque a gente consegue acompanhar que na linha do tempo e conforme você vai amadurecendo, você vai descobrindo facetas. Eu descobri que eu ando pelas casas. Hoje em dia eu consigo enxergar, eu ando pelos tipos e também consigo entender que eu ando pelos tipos para ser o tipo 3. Eu necessito ir para as outras casas, me adaptar. Acho que a gente vai chegar nesse ponto, né? O tipo 3 é totalmente adaptável, a gente se adapta mesmo ao momento, às pessoas, né? Em função de agradar e de ser reconhecido. Então, depois que eu fiz o Eneagrama, que eu conheci esses tipos e os porquês, né? E para quê, então o Ed Rodrigues hoje é uma pessoa bem mais completa, mais tranquilo. O meu lado sombra, eu vejo ele com um carinho muito mais interessante do que eu poderia, do que eu já julguei esse lado sombra.
eu enxergo ele como uma força de motivação. E para que essa motivação, né? Como eu sou movido a objetivos, a foco em alguma coisa, a melhorar como pessoa. Então, o Ed Rodrigues hoje é tudo que eu já vivi e continuo em crescimento. É uma jornada, né? Não para. Jornada. Ed, eu costumo começar as lives aqui, tenho costumado a começar as lives falando do estilo de comunicação. O estilo de comunicação do 3 é um estilo propagandístico. Ele teve a oportunidade, ele vai se vender, ele vai vender os seus produtos, ele vai mostrar para as pessoas que a oportunidade foi dada. Então, às vezes, acontece do tipo 3, está tomando um café e de repente fala, nossa, o café é diferente, parece de um café que eu tomei quando eu estava na Europa fazendo uma pesquisa de moda. E a pessoa, oi? Não era para ser só um café? É isso mesmo? Como que é? É isso mesmo. É o lado sombra, né, Antônio? Nós temos um lado sombra, é a vaidade, né? Então a gente utiliza muito da propaganda e das experiências que a gente... O interessante desse lado sombra é isso, a gente não fala mentira. Bom, eu pelo menos não, né? Eu utilizo das coisas que eu vivi para poder deixar a coisa mais interessante. E uma outra coisa, além dessa forma propagandista, eu sou extremamente visual, ao extremo mesmo. Tanto é que eu não... Geralmente nas minhas frases eu escute isso, entenda isso. Não, o meu negócio é sempre veja isso. Olha, então eu sou extremamente sobre imagem. Então eu crio a imagem até na hora que eu estou falando. Então, por exemplo, se o café parece com um café que eu tomei na Europa, já vou desenhar aquele desenho mentalmente para quem está perto de mim. É algo meio que orgânico, ele é instintivo. No meu caso é feito. Ele é feito sem eu perceber. Na hora que eu vi, eu já fiz. Só que hoje em dia eu tenho consciência disso. Como você disse, né? São oportunidades. E aí, bom, sem querer querendo, né? Um assunto que não tinha nada a ver com a viagem, com Paris, sabe-se lá onde, etc. O tipo 3 acaba se propagando, né? Porque, poxa, eu não vou ficar perdendo tempo aqui tomando um café de graça, né? Sendo que, de repente, às vezes pode ter aí várias oportunidades. Aliás, a Valéria, assim como o tipo 3, ela dá esse exemplo no treinamento de Líder Coach, né? Que ela estava numa fila, aliás, coincidentemente, era uma fila de coffee break, e aí tinha lá várias pessoas, ela não conhecia praticamente ninguém, começou a conversar com uma pessoa, daqui a pouco elas já tinham ouvido falar uma da outra, etc. Alguns meses depois, a Valéria estava dando treinamento dentro da empresa dessa pessoa. São oportunidades, de fato, né? E sim, pode se tornar um lado sombra quando isso vai de uma forma exagerada, né? Quando isso extrapola muito mais do network do que um ambiente que não cabe mesmo e eu estou ali me vendendo, focado num objetivo muito maior do que isso, sem dúvida. Ed, aliás, falando em foco, de 0 a 11, qual que é o seu nível de comprometimento com metas e objetivos? Aliás, eu não falei no início, o Ed, hoje ele é responsável por mentoria no grupo BNI Fênix, mas já teve vários cargos, coordenador de educação, enfim, alguns cargos aí de alta responsabilidade, e todos eles até hoje não fez nenhum, deixou nenhum a desejar. Como é que é esse comprometimento seu? Tá, então eu vou contar a história, já que você tocou no caso do BNI, só para vocês entenderem o meu nível de comprometimento, foco, né, em objetivo, em atingir sucesso. Quando eu fui convidado para fazer parte do trio de liderança do BNI, que é o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro, a minha esperança eu queria ser o presidente. Por quê? Tipo 3 nasceu para palco, para pódio, para estar entre os 3 primeiros, entre os 10 primeiros, se não ser o primeiro. E eu carrego isso comigo hoje em dia de uma forma muito tranquila, aceito porque isso é força motivadora para mim, para tudo. E quando eu recebi o convite para o vice-presidente, eu estava no meio. Então, eu já percebi. O foco do palco não estará em mim, estará no presidente. Como que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso comigo mesmo? Porque eu vou ter que ficar à sombra. Eu vou ser o braço direito do presidente, né? Então, como que eu vou fazer isso para mim trabalhar bem? Então, qual foi o meu foco?
eu tive que criar um foco quase que imediatamente. Eu vou ter que aprender a viver no segundo plano, a agir, brilhar no segundo plano, para mim mesmo, sem esperar o reconhecimento das outras pessoas. Porque o trabalho, ele é um trabalho muito grande do vice-presidente, né, para estar ali no BNI, só que é algo realmente nos bastidores, que a gente gasta muito tempo para organizar as reuniões e tal. Então foi o meu foco. Eu teria que viver em segundo plano. Mas eu acabei dando meu jeitinho, eu acho que eu ainda tinha os meus momentos lá de estar no palco realmente e tudo. Então foi o meu foco. Então, para você ver a determinação, custe o que custar, o foco é que define como que a gente vai agir, como que o 3 vai agir, né? Bom, pelo menos da forma que eu entendo, eu passei por esse trio de liderança de uma forma muito tranquila. Não me fez falta estar lá como presidente, né, o foco das atenções, e consegui desenvolver um trabalho muito bem feito, que quando eu acabei, eu vi que tinha sido muito bom para mim. Ganhei 2 grandes amigos, o Jobit e a Mônica, e admiro o Jobit hoje de uma forma que eu nunca esperei admirar, da forma que eu admiro ele. E acho que fiz um trabalho super bacana, porque pelo menos para mim foi super satisfatório, eu amei. Mas no início foi complicado, porque eu sabia que eu tinha que ficar em segundo plano. O Ed não respondeu, eu vou responder para ele. O VP é um cargo que eu acredito ser o de maior complexidade dentro de toda a equipe, de todos os cargos aí dos grupos do BNI. E só de fazer já é muito difícil, etc. Ele mesmo já colocou aí. Mas fazer e ainda ser reconhecido como ele foi, né? Eu fiquei preocupado com os próximos que virão depois dele, porque ele não fez só o serviço de VP, fez com muita excelência, e você sabe que eu não estou puxando saco, você foi reconhecido por isso. Aliás, concorreu, não sei, aliás, eu confesso que eu não sei se você ganhou, mas concorreu dos melhores VP de Minas Gerais, não foi isso? Foi, eu concorri, não ganhei, mas eu concorri. Foi um dos 3 nomes citados na regional aqui de Minas, né? Como um dos 3 melhores VPs do período, né? Dos 6 meses. Só para quem não conhece, mais de 34 equipes, salvo engano, ficar entre os 3, realmente não foi a meta de ser o primeiro, mas só de estar entre os 3 já é bem diferente, bem difícil, e a gente só sabe que só foi possível porque realmente o empenho foi à altura. Então, provavelmente o nível de comprometimento de 0 a 11 deve ser 12, né? Esse é um foco constante meu, Antônio. Se não for para não estar entre os 3 melhores, eu nem participo. Se não for para sair nos lugares e não chamar atenção, eu nem saio de casa. Gente, isso não é exibicionismo, mas é verdade. Ir para nem notar e ficar lá flor murcha, eu não saio de casa, eu prefiro ficar em casa. É personalidade, a gente tá falando de personalidade, vamos embora, vamos rasgar o peito agora. Não vou mentir, vou falar a verdade para você. Ed, como você se sente, então, quando bate essa meta pessoal, independente qual que é a área, qual que é o campo aí, mas se você colocou, essa é a minha meta, eu quero chegar lá, e você bateu. Como que vem? O que você sente aí? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Antônio? Sim. É porque o meu fone aqui parece que tá dando uma fitinha, eu tô ficando preocupado. O que acontece? Eu sinto assim uma enorme alegria, né? E pra ser bem sincero, que não dura muito. Eu já quero partir para outra, porque senão fica faltando algo para fazer. Era a segunda pergunta. Quanto tempo dura essa comemoração? É muito pouco. E é tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. É tudo muito rápido. É extinto. Eu me desligo muito rápido. 2, 3 dias comemorando ou triste e já desligo porque a vida continua e eu preciso de algo para ocupar meu tempo e cabeça. A minha cabeça ela é tão louca, Antônio, funciona de uma forma tão rápida. Por exemplo, meu processo criativo. Se eu tenho silêncio puro, eu fico louco, porque são trocentas ideias ao mesmo tempo. Aí eu preciso de um computador com um filme passando, música ligada, de pessoas perto de mim. Eu gosto de barulho para poder dividir meu cérebro no meio, ficar só com um pedaço para criar, porque senão explode. É rápido.
Velocidade, né? Se eu não produzir, eu me sinto um inválido. Tem que produzir, principalmente no meu caso, né? Tem que ter mão, eu tenho que ver produto pronto, um quadro pronto, porque senão eu fico louco e triste. Mas também não dura muito também, não. É 2, 3 dias, fora... Eu brigo com meu namorado, dura 1 hora, eu já tô rindo pra ele, já quero partir pra outra, ficar alegre, brigar de novo, começar tudo de novo. Vambora. Agilidade, velocidade, né? Olha que interessante, gente. Eu ia fazer a segunda pergunta, o Ed já entrou nela. O tipo 3 tem essa característica, né? De comemorou todo mundo de pé, batendo palmas. Uhul, parabéns, o Ed foi campeão de não sei o quê. As pessoas estão batendo palma e ele já está assim, caramba, eu vou ter que... Ele está pensando no meio dos aplausos já. Caramba, eu vou ter que fazer melhor da próxima vez. Se não se reconhecer, se não tiver esse processo de autoconhecimento, cai no que ele está dizendo. Dura 2, 3 dias, ou 2 ou 3 minutos, ou 2 ou 3 segundos, dependendo do que for aí, né? E eu já estou começando a quebrar a cabeça com outra coisa. Então, numa reunião aí, para vendedores, por exemplo, uma reunião de final de mês, faz uma reunião lá no primeiro dia útil do mês subsequente. Olha, você foi o campeão do mês, né? Do mês que acabou ontem. Parabéns, você vendeu, etc e tal. Ele já está assim, caramba, eu estou aqui nessa reunião, eu já estou perdendo alguns minutos do meu dia, que já iria adiantar eu bater a meta também desse mês. Então, se realmente não se reconhecer no sentido de, peraí, deixa eu viver essa emoção aqui agora, estar aberto para isso, dura nada e eu já estou focado no outro, e no outro, e no outro, e vai nessa velocidade doida, né? Então, bem isso, Antônio. Nessa vertente aí, tem alguns comentários aqui. Ed sendo Ed, é demais. Deve ser assim. Aí já pulou. A Nanda tá falando aqui 3 segundos. E trabalha sem ver, né, Ed? Uma máquina. Tipo 3. Trabalhar. É muito focado. Voltou? Muito focado no trabalho. E o resto é se der, né? E se realmente não se policiar, não vai sobrar. Antônio, eu lembrei de uma coisa aqui, não sei se você vai lembrar. Uma vez que eu cheguei perto de você para conversar com você, e eu falei que eu me sentia muito mal em falar que a maior prioridade na minha vida era o trabalho. Você lembra disso? Lá em cima. E hoje em dia eu te agradeço muito isso, porque você me tranquilizou e depois disso... apesar de ainda ser prioridade, eu consegui viver as outras partes da minha vida de uma forma mais tranquila e mais suave, porque eu achava que era uma vergonha admitir isso, né, para as outras pessoas. Então hoje eu aproveito mais a minha família, mais os meus amigos, e eu consegui criar uma conexão com essas outras partes da minha vida mais interessantes e mais intensas, porque eu aceitei que o trabalho é minha prioridade e pronto. E é uma máquina mesmo, viu, Vivi? Tinha um comentário aqui falando do áudio, mas já desconectou, agora ficou melhor. Olha só, gente, olha como é que é interessante, né? A gente fala de abraçar as sombras. O que o Ed fez foi um exemplo disso mesmo. Não é aquela coisa de bengalinha de síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim mesmo e agora fiz até Enneagrama para descobrir e ter certificado para isso, então agora ninguém pode reclamar. Não. Eu reconheço que para mim é importante o trabalho estar em primeiro lugar. Agora que eu estou vendo, sim, dá uma vergonha quando a gente enxerga as nossas sombras e descobre que todo mundo está vendo, e às vezes a gente que acabou de descobrir, só que as outras pessoas já estão cansadas de ver essa sombra nossa. Às vezes sim bate esse constrangimento, que seria a palavra aí talvez mais adequada para essa fase do processo de autoconhecimento, mas aí, quando vem essa segunda etapa, aí sim já é um grande passo. Poxa, eu já vi, mas e agora? O que eu faço com isso? Agora eu simplesmente vou continuar? Não. Eu posso agora não ter vergonha, em contrapartida colocar, sim, a família, hora ou outra, em primeiro lugar, os amigos e etc. Né? E não só focar naqueles objetivos que talvez se tornam pequenos em relação às outras possibilidades
as outras áreas da vida, né? Hoje em dia eu entendo, Antônio, que é fácil você pôr luz nas sombras quando você reconhece a sombra. Né? Quando você entende a sombra, quando você se apaixona pela sombra. E eu consegui pôr um pouco mais de equilíbrio. Não está ao 100%, mas o equilíbrio ele existe hoje. Tem uma velhinha crescendo a chama lá nessa sombra. Que ótimo, é exatamente isso. É uma jornada de uma vida toda, né? Muitas pessoas vêm falar comigo, Antônio, independente do padrão, Antônio, mas diariamente é uma briga constante com os meus instintos, com esse lado sombra, etc. Sim, é diário, é todo dia. Que bom que você está vendo isso, né? A diferença é que talvez antes você não enxergava, e aí? Né? Aí talvez seja realmente o problema. Ed, você se considera muito competitivo? Extremamente competitivo. Extremamente. E na realidade é uma das coisas que me fazem produzir muito. Principalmente se eu for menosprezado na minha capacidade de fazer e produzir. Não me desafie. Não fale, você não é capaz. Aí o bicho pega. O bicho pega. Tanto é que, tipo, eu sou empresário hoje por causa de uma frase mal colocada quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu tenho meu negócio aberto por causa disso. Não só por isso, na realidade pelo amor, pelo meu. Mas foi das forças motrizes que eu utilizei para abrir o meu negócio, me tornar um empreendedor e caminhar para me tornar um empresário. Agora você vai ter que falar essa frase. A frase... você não é capaz, você não tem perfil de ser um empresário. Aí, aquilo me doeu muito, eu fiquei uns 3 anos acreditando naquela frase, até o dia que eu falei, não, eu sou capaz de fazer o que eu quiser e eu vou fazer o que eu quiser. Então eu fiz. Hoje eu sou Ed Rodrigues por causa dessa frase. Olha só, olha aí a Ana, ó. Ed Ana Toledo Rodrigues. Ó, tá se reconhecendo aí, né, Ana? É aceleradinha também, cheia das ideias, né? Cutucou a onça, ó. Realmente, gente. Hoje eu sou extremamente pessoa... calmo, mas a parte de mexer no meu ego, mexer na minha vaidade, você não é capaz. Tanto é que eu levo isso para tudo quanto é lado. Por exemplo, antes de chamar alguém para trocar o chuveiro, eu vou levar uns 10 choques para ver se eu aprendo a fazer. Trocar pneu, Jesus. Já fiz isso um monte de vezes, sai de lá suave, mas não chamo ninguém para trocar. Eu acredito que eu sou capaz de fazer tudo. Se o outro dá conta, por que eu não? Né? Então eu levo isso para tudo. E eu aprendo muito pela experiência, só depois de apanhar muito mesmo, aí eu vou ouvir as dicas. Mesmo assim, eu já tenho um caminho andado ali para poder aperfeiçoar. Eu tenho um hábito de pôr a mão e fazer e aprender através da experiência também. Bacana. Essas palavrinhas, né? Essas cutucadas que falaram aí agora, que a gente leva na vida, elas nos ajudam ou nos atrapalham, né? Mas nesse primeiro momento ela te atrapalhou e depois serviu para você ser, pelo menos enquanto empresário, o que é praticamente como você acabou de falar. E a gente identifica muito em relação realmente aos perfis. Falar com o tipo 3 que ele não vai conseguir, que você não vai conseguir chegar naquele objetivo, que você não é capaz, que você não vai bater essa meta. Eu tenho até um caso de uma pessoa que, inclusive, eu não sei se está aqui, mas estava por aí agora há pouco, que compartilhou que foi o seguinte, estava cobrindo férias de um gestor, então estava um processo de vendas aí cobrindo a sua área e a área do coleguinha que estava de férias. E aí chegou no final do mês, bateu a própria meta e a meta do amiguinho. E aí foram fazer a reunião de fechamento de mês, não teve nada demais, o gestor, ok, você bateu sua meta e a meta do outro. O quê? Não teve nenhum aplauso a mais, não teve nenhum destaque, não vou ganhar nenhuma placa. Fio a faca. Sabe o que eu vou fazer? Aí quando eu faço a pergunta, as várias pessoas digam, né? Saiu da empresa, pediu demissão, foi para o concorrente. Não, gente. Ela continuou na empresa e no mês seguinte ela bateu a meta com, sei lá, 20% a mais. Então é como se fosse assim, eu vou te provar, meu amigo. Você não tem noção do que você está perdendo. A oportunidade que você está perdendo de me reconhecer. E de fato, não tem jeito, né? Só que para isso,
A nossa vingança é o sucesso. Só que para isso, aí vem uma outra perguntinha aqui. Cansa, Ed? Nossa, extremamente cansativo, porque Dá tempo de descansar? a autocobrança, ela é terrível. Você não descansa, porque você dorme pensando que você tem que fazer, acorda pensando que você tem que fazer, não descansa. O meu pesadelo é sonhar que eu estou trabalhando. Isso é super decorrente, é sempre para uma mesma pessoa e eu acordo até suado. Então, quando eu estou nesse período, né? E sem contar as fugas, né, ô Antônio? Porque aí cria os picos de estresse. Né? Eu, pelo menos, vou para o 9 direto para os picos de estresse. Dor de cabeça e sono. Se expressa em mim no físico. É muito louco. Então, tem esse fator também. Depois que você alcança ali também, é um período longo de recuperação. Porque você dá a última gota de suor para conseguir. Você fica sem dormir, sem comer, mal-humorado com todo mundo que está perto de você. Você vira um monstrinho. Você vira aquele capetinha mesmo do emoji, aquele roxo, e você detona todo mundo que está perto para conseguir. Mas é extremamente cansativo. Se não tiver equilíbrio nisso aí, o bicho pega. Ed, fala um pouquinho. Eu ia deixar aqui para o final, mas já que você falou, vamos pegar esse gancho. E fala um pouquinho dessas reações corporais. Quando você está no ápice desse estresse, o que vem no corpo? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Os 9 padrões... quando está nesse momento grande aí de estresse, é corporal. Acontece alguma coisa no corpo mesmo. O Ed acabou de dar algumas pistas pra gente aí. Como é que é isso, Ed? Gente, eu tô olhando para baixo porque eu tenho 3 páginas de pauta. Ótimo. Eu me preparei, tá? Para falar para vocês. Bom, Antônio, tem 2 situações que me levam para esses pontos de fuga, que é a parte física, né? É a fúria, quando algo me deixa extremamente enfurecido, eu tenho um ponto de fuga que ele vai para o físico. Eu, geralmente, como eu sou político, uma pessoa extremamente política, então uma coisa que pouquíssimas vezes você vai me ver é com raiva e me dispondo com alguém em alguma situação. Então a fúria, ela me leva, e o pico de estresse, ela me leva para o sono. Dor de cabeças que duram 2, 3 dias só curam dormindo, que aí eu desligo. E não é um sono legal, não, porque é um desligamento da realidade mesmo. Bate na cama e deita. A vontade é de ir para um lugar super escuro, talvez enfiar até debaixo da cama mesmo. Eu já cheguei a fazer isso. Ir para debaixo da cama, não ver, não ouvir, desligo o telefone, desligo tudo. Então, quando eu sumir, gente, pode saber que eu estou no ponto de fuga. Passa rápido. No outro dia, ou 2, 3 dias depois, eu vou levantar e vou resolver o motivo da fúria, ou o problema que eu não quero resolver naquele momento, que eu vou fugir dele, vou procrastinar, vou voltar para ele para resolver. Então, eu preciso disso. E é físico. E hoje em dia eu consigo reconhecer e, às vezes, controlar. Com um pouco de... Aí eu distancio, relaxo um pouquinho, tiro umas 2, 3 horas. Aí eu volto porque eu sei que não vai adiantar, né? Eu fugir daquele problema. Então, é impressionante. Esse físico, ele é foda. Se eu não deitar e dormir, não dá, não rola. A gente pode fazer uma outra live, aliás, vai fazer aí com certeza, mas quando a gente fala das flechas, que a gente não vai especificar isso, mas o Ed está narrando é exatamente o ponto de estresse do tipo 3. Então ele sai do ponto 3, vai para o 9, e ele pega essas características do 9. Enquanto físico mesmo, também, né? Então, tem esse processo de desligamento aí, de vir uma confusão mental. Olha aí, ele falando da dor de cabeça e tal, é isso mesmo. É como se tivesse uma nuvem aqui, uma névoa, eu não conseguia enxergar nada. O tipo 3 que é tão visionário, que é conhecido como águia, muito visionário, consegue enxergar lá na frente, de repente tudo embaça e vira aquela confusão e eu vou me desligar. Só que esse desligamento falso, que na verdade não dá para descansar, né? Tá realmente esperando ali aquele pino da granada voltar para o lugar de novo e sim, voltar para o 3, voltar a se centrar e agora
eu consigo tomar as decisões e encontrar soluções aí, né? É só uma fuga. É fantástico essas reações. Hã? É só uma fuga, né? Então acaba sendo uma fuga, né? Só que é uma fuga que acaba se tornando natural quando a gente não tem esse processo de autoconhecimento. Assim como eu, enquanto tipo 1, né? Eu vou e iria para o 4, a diferença é que eu iria sem consciência. Então eu poderia ficar lá dias, semanas, né? E aí, não, opa, ok, estou aqui, reconheço, abraço essa sombra, o que eu faço com isso agora? E aí, realmente, as soluções são muito mais viáveis do que as que eram encontradas antes, né? Completamente cego, enfim. Não era muito legal. Deixa eu responder um comentário do Fred. Por favor. Ele falou que queria me ver trocando um pneu. Eu troco pra você, Fred, de salto alto ainda, tá? Toma, Fred. Você só tem que me ajudar a tirar o pneu, o step, e deixa lá no pedacinho pra mim, eu faço o resto. Não brinca. Ô, Ed. Então tá, você começou a trocar esse pneu, vamos falar de velocidade. Você começou a trocar esse pneu. Tem velocidade, Ed? Tem velocidade das suas ações? Tem que ser rápido, tem que fazer bem feito e ainda fazer rápido? Não bastaria ser só bem feito, não? Como é que é isso? Não, tem que ter o mínimo de rapidez. Não tenho paciência com gente mole. Tem um maior problema com quem é extremamente lento. Até pessoa que fala devagar demais, eu completo as frases. Então, meu nível de paciência ele é bem limitado para lentidão. Porque eu acho que o tempo passa muito rápido. E demorar demais, você produz menos. Você precisa produzir. Você precisa deixar um legado. Vou te dar um exemplo. Por que eu escolhi Estúdio Ed Rodrigues? Podia ser qualquer outro nome, né? Eu escolhi Estúdio Ed Rodrigues porque eu tenho necessidade, como talvez eu não vá ter filhos, não vou deixar uma família física. Por que eu escolhi que fosse Ed Rodrigues? Porque eu quero perpetuar o meu nome na memória de outras pessoas. Então, por isso que eu também trabalho com arte. Alguma hora eles vão pegar um álbum, quem fez esse vestido? Quem fez essa blusa? Né? E para isso eu preciso produzir, eu preciso ser rápido. E até eu, quando sou mole e não consigo produzir, eu ponho aquilo ali do lado e parto para outra coisa. Então, eu sou uma pessoa que vai fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, às vezes não acabo tudo, mas volto lá para finalizar, porque é objetivo, é foco. Então, a lentidão para mim, ela não existe na minha vida. Não existe. A não ser que seja uma lentidão assim, que você consegue fazer muitas coisas dentro daquela lentidão. São só muitas coisas dentro de um tempo maior. Essa é a lentidão que eu permito para mim. Apesar de ver a longo prazo. Então, por exemplo, eu também odeio o imediatismo. A rapidez, para mim, ela vem de uma forma inteligente, de aproveitamento de tempo. Né? Então, o imediatismo, se for para mim, talvez eu vou fazer errado. Então, eu quero tempo médio, para mim poder analisar, pensar e fazer bem feito. Mas aí, na hora de produzir, pôr a mão na massa, aí tem que ser rápido. Velocidade. Sou muito rápido para resolver problemas. Você tá tão rápido que eu tô achando que você tá lendo minhas perguntas aqui, viu? Você tá falando aí... Não, você tá explicando por que chama Ed Rodrigues. E é interessante, né? A Ângela não tá aqui, mas pelo menos eu não vi ela entrando. A Ângela, que é sua vizinha, né? Ela trabalha aí com árvore genealógica, enfim, uma história, as histórias dos nomes, muito bacana. São terapia. Tem todo um estudo. Né? Sim, todo um trabalho holístico, enfim. E ela fala sobre nome, né? Então, o porquê dos nomes? E você falou dessa perpetuação. E aí, já começa a entrar num pedacinho das respostas dessa pergunta aqui. Você sente a necessidade de ser reconhecido, ser elogiado? Não, se não tivesse na minha vida, eu vou pra cama dormir. Fazer o quê, né? O meu trabalho... Olha só pra você ver, todas as minhas profissões eram focadas nisso. Que eu pensei algum dia na minha vida. Eu até anotei essas profissões para não esquecer. Era padre, ia estar num palco. Eu queria ser ator, ia estar num palco.
Eu queria ser artista plástica e eu ia ter algum produto para as pessoas admirarem, né? Então, era os meus focos de profissão. Eu nunca pensei em ser médico, dentista, contador. Não era para mim, desde criança. Né? E hoje em dia eu entendo isso perfeitamente, o porquê disso. Lá na minha infância teve uma fase que eu fui o primeiro filho, o primeiro neto, primeiro sobrinho, super paparicado, de repente nasceu o meu tio, depois que eu tinha nascido, eu perdi o palco. Então, tudo que eu ia fazer era para ter reconhecimento, pelo que eu fazia e não pelo que eu sentia. Então, esse reconhecimento meu, eu entendo ele desde criança. Desde criança eu fui artista. E era um bom ator também. Olha que interessante, gente. Você falou agora há pouco que, né, essa capacidade de se adaptar, né, de fazer o que tem que ser feito, de trocar pneu de salto alto. O tipo 3 ele é reconhecido como camaleão, como ator. Essa capacidade de mudar de papéis de acordo com o ambiente. Então, se eu tivesse falado aqui, o Ed, eu vou entrevistar alguém, o Ed, ou tipo 3 no geral, né? Eu vou entrevistar alguém aqui para falar sobre, sei lá, venda de livros. Está aqui na minha frente, venda de livros. E o cara, de última hora, desmarcou e, cara, eu falei que tinha um convidado muito especial, só não divulguei o nome. E, cara, vai ter que ser você. E o Ed nunca vendeu nenhum livro. E aí, de repente, quem escuta ele falando, cara, esse cara tem quantas livrarias? Né? Então, essa parte do ator, do lado sombra, claro, pelo amor de Deus, escutem bem isso, né? A pessoa se deixa levar e daqui a pouco ele começa até a acreditar que ele realmente, cara, cadê minha livraria? Que as pessoas acreditam mesmo, tamanha verdade que ele conta aquela história. Mas por quê? Essa capacidade de enxergar lá na frente ajuda também a desenvolver esse lado da imaginação. E assim, né? Especialmente o Ed, que trabalha com as artes, não teria muita dificuldade. Em contrapartida, quais são os problemas, Ed, que ser esse ator aí, de se adaptar com tanta facilidade, pode trazer? Qual o problema? Desafios, enfim, o que pode vir de consequências negativas nesse lado sombra? Por coincidência, eu assisti essa semana uma entrevista da Elke Maravilha. Acho que era um tipo 3, assim, né? O pavão. E ela falou, ela usou uma frase lá que terminava com liberdade. Você perde a sua liberdade de realmente ser quem você é lá no fundinho. Então, eu ri muito quando o Leandro falou que o ponto de vitória dele de rebeldia é quando ele acorda e deixa a cama sem arrumar. O meu, em relação a isso, porque você não tem aquela liberdade 100% o tempo inteiro para ser 100% quem você é, né? Porque você tem que estar se adaptando aos momentos, às pessoas, para não desagradar. Sem pensar no outro mesmo, pensando mais em você mesmo. É você com uma lupa para dentro de você e libertando isso. Então, essa falta de liberdade. E quando você vê, quando eu me sinto rebelde em função disso, é quando eu tomo um pileque do PT. Perda total, porque é ali que eu vou me liberar mais, é onde geralmente as pessoas conhecem o Ed Rodrigues um pouquinho mais, é quando eu bebo um pouquinho e me libero, aí eu fico mais soltinho. Aí eu vou contar minhas piadas, eu vou usar o meu humor cítrico e mais sarcástico, onde eu falo as minhas abobrinhas e tudo. Então, para mim, um lado negativo é essa prisão. Você vive meio que numa prisão, assim, porque você tem que estar o tempo inteiro dando satisfação para as outras pessoas. O que vão achar de mim se eu fizer isso? Então, hoje em dia é mais tranquilo, hoje em dia é bem mais suave, porque senão as pessoas também podem achar que você é um ator, né? Eu não sou isso aqui, não. Na realidade, eu sou Sim. isso aqui, né? Uma parte de mim, só que eu tenho outras partes que geralmente são controladas, porque eu não sei o que as outras pessoas vão achar. Hoje em dia também, se achar muito, deixar de achar muito, não me importa tanto. Mas é uma preocupação. Quando eu fico sabendo que uma pessoa não gosta de mim, pronto, morri. Olha que interessante, gente. Várias pessoas vão usando o mesmo padrão de linguagem, né?
Hoje não é tanto, quer dizer, gente, não vem achar que fez o Enneagrama que está tudo resolvido, nunca mais vai ter isso, estou curado, não existe isso não, tá? É um tratamento de longo prazo para uma vida toda. Então, quando a gente vai se enxergando, vai se reconhecendo aí nesses estilos de comportamento, né, vai abrindo possibilidades de ser diferente. Em contrapartida, eu vou ter que abrir mão desses padrões, mas que no fundo, que bom que eu estou abrindo mão. Olha o que o Ed acabou de falar. Eu anotei aqui, Ed. Você perde a sua própria liberdade de ser quem você é. Pensa. Para mim é o mais que gosta de quem é que quer ter a sua liberdade suprimida aí? Ninguém. E aí, de repente, eu perco a minha liberdade porque eu estou aqui me moldando. É a máscara que a gente coloca como Enneagrama, né? No Enneagrama, a máscara da personalidade, para eu mostrar o que as pessoas querem ver e não quem realmente eu sou. E o 3, assim como todos, né? O 3 faz isso, mas ele faz isso ainda mais porque ele está nessa preocupação, porque a imagem para ele é muito importante. O Ed acabou de narrar isso também, né? Como que as pessoas vão me enxergar. Então eu estou mostrando o que as pessoas querem ver. E às vezes eu só vou conseguir mostrar quem realmente eu sou quando o porteiro lá dos meus filtros mentais abre a porteira depois dos pilequinhos, por exemplo, né, Ed? E aí, ok, agora eu posso mostrar para todo mundo. Só que, claro, o processo de autoconhecimento nos permite ir treinando esse porteiro para abrir essa possibilidade para o mundo aí, estando são, né? Sem precisar desses artifícios, né? Meu companheiro sempre fala, você vai pra festa sozinho, se controla, pelo amor de Deus, não entra na cara. Olha só, a Nanda tá falando comentários aqui, morrendo de rir. Não tá tudo resolvido, mas é uma caminhada diária, sem dúvida. O Leandro, volta a comentar. Leandro falou o que aqui? Agora, além de cama desarrumada, tô também deixando a pia bagunçada de vez em quando. Ele falou isso na live lá, realmente. Hashtag vida louca. Vida louca, você é loucão, Leandro. Imagina se tivesse um cabelo igual o meu, Leandro. Já pensou, hein? Revoltei. Hoje eu não vou pentear o cabelo, vou meter um turbante na cabeça, ainda vai arrumar moda ainda, viu, Fernanda? Fernanda é todo BM tipo 1 com asa 9 forte. Será, hein? Não sei não, viu, Fred? Tem até essa dúvida. E aí, Leandro, qual que é a sua asa? 1 ou 2, hein? Sei não, acho que ele, enquanto obras sociais aí, pode ser que seja 2. Aí já entra os tipo 7 com zoeira aqui e segue o jogo, né? Os tipo 7, eles bagunçam tudo, né? Eu adoro essa bagunça, né? Eu adoro essa bagunça descontrolada dele. Você viu que tinha gente perguntando aí, cadê meus amigos tipo 7? A Nanda, né? Ela tava se sentindo sozinha na bagunça. Pois é. Companheira. Ed, nesse lado sombra aí, então, entre sucesso e dinheiro, saúde e família, qual que seria a opção? Hoje eu entendo sucesso. Sucesso é a minha opção. Não vou mentir. E por quê? O sucesso hoje em dia, eu já fui extremamente frustrado porque eu não entendia que sucesso é separado de dinheiro. E hoje em dia é muito tranquilo para mim porque o sucesso não é o meu sucesso, o foco não está no dinheiro, mas está na realização dos meus desejos. Então, por isso que eu ponho sucesso na frente, porque eu quero ter sucesso com a minha família, eu quero ter sucesso no meu trabalho, eu quero ter sucesso com o meu namorado, eu quero ter sucesso com a forma que eu ganho o meu dinheiro e que eu lido com ele. Então, o dinheiro deixou de ser um foco imaginário e o sucesso se tornou minha primeira opção. Então, como diz a Fernanda, tudo que eu faço dá certo. Porque o meu foco, eu quero que seja o sucesso. Sucesso de fazer bem feito, do que eu entrego para as outras pessoas terem um significado. Isso eu não estou falando só do trabalho. Eu estou falando, por exemplo, a amizade que eu entrego para você
que ela traga alguma coisa que vai te agregar. O vestido que eu entreguei para a noiva, que ele realmente registre o momento feliz dela. O beijo, o abraço e as palavras de carinho que eu dei para minha mãe, o apoio que eu dei para ela na hora que ela precisou, que aquilo tenha sido de sucesso, que tenha valido a pena, que tenha ajudado de alguma forma. Então, hoje, eu entendo que o meu sucesso é fazer as coisas bem feitas e não só no campo de trabalho. Por isso que eu te falei que hoje em dia eu aceito o trabalho como minha prioridade, mas o meu foco é o sucesso. Então, para mim, hoje em dia é muito mais leve, muito mais tranquilo. E talvez, pelo que você está narrando aí, sucesso pode ser resultado, né? Resultado. Resultado em tudo que eu faço. Eu quero um resultado e quero que ele seja positivo. Agora, quando não é também, consigo levar mais de boa, mas geralmente me frustra bastante. Mas eu não desisto. Eu sou insistente. Por falar nisso, sentiu um fracasso, Ed? Como? Me fala um fracasso. Um fracasso? Tá difícil, porque tudo que eu faço dá certo. Ô, Ed, isso é uma pegadinha. É uma pegadinha? Porque é uma pegadinha. Sabe por quê? Ah. Quando a gente fala, né, com esse olhar tão forte aí para a personalidade, pedir para um tipo 3 falar um fracasso, às vezes ajuda muitas pessoas a entrarem, tirarem a dúvida, se eu sou 3 ou se eu sou uma outra coisa, que as pessoas têm dúvida, e aí eu uso essa pergunta, me senti um fracasso? A pessoa roda. Se ela for tipo 3, ela fica 3 dias. Pode responder ano que vem? Porque não tem fracasso. Foi a única coisa que eu não coloquei na minha lista, um fracasso. Eu sei que e eu não tenho. Vai colocar. Porque o tipo 3, pessoal, entende fracasso como uma oportunidade de não fazer. Então, eu fiz um vestido que a noiva não gostou. Não gostou? Poderia ser um fracasso para muitos. Para ele vai achar uma oportunidade para transformar aquilo num lado positivo e continuar chegando no resultado. Então, cai, sacode poeira e vambora, que eu não tenho tempo para focar nisso. O Bruno arrasou ali na frase. Eu fracassei em fracassar. Obrigado, Bruno. Boa, gostei da solução. Foi um fracasso eu tentar achar um fracasso. Adorei. Esses tipo 7 movimentam as lives, a gente fica doidinho, né? Ed, o que você mais aprendeu no Enneagrama? O que mais mexeu com você? O que mais te ajudou? Ai, Antônio, foi tanta coisa que é até difícil listar. Eu tenho uma história de carinho com vocês aí da 11, né? Começou com o Líder Coach, lá com a Valéria e você. E desde então eu venho num processo de crescimento muito rápido e muito interessante. Tanto né, que eu tenho uma relação extremamente próxima com a Valéria de amizade, a gente também foi estreitando esse fio, e na realidade o Enneagrama ele veio fechar um círculo de treinamentos que eu tinha feito aí, como Líder Coach, com o T-Day, são os dois mais fortes assim, e o Enneagrama fechou fechou não, né? Ele arrematou ali de uma forma interessante, porque eu sei que tem muita coisa ainda. Porque ele me fez ter essa visão. Se eu estou falando assim com você hoje, se eu consigo ter essa prosa com você hoje, foi o Enneagrama que arrematou isso, esse autoconhecimento. Então, o que o Enneagrama mudou na minha vida? Crescimento. Foi um divisor de águas, de verdade, sem demagogia. Foi crescimento, porque eu aprendi a reconhecer em mim meu lado sombra, as minhas luzes, para onde que eu precisava ir, para onde que eu não preciso ir. Os sofrimentos hoje em dia são menores, são menos intensos, porque eu consigo reconhecer. A hora que eu estou indo para um lado muito ruim, eu consigo puxar a corda por reconhecer esses tipos, né? Essas linhas de personalidade. Por exemplo, hoje eu consigo reconhecer que para ser o 3, eu vou na casa do 1 direto. Eu vou na organização, eu vou em projetar coisa que eu não fazia, eu não sabia projetar um objetivo. Hoje em dia eu projeto. Então,
tudo graças ao Enneagrama, o Ene a Vida. Eu gosto de falar o Ene a Vida, porque não foi um treinamento, para mim foi uma experiência que me deu posse das outras ferramentas que eu já tinha, uni tudo para me tornar uma pessoa mais tranquila. Vivo neurado com isso, pensando nessas coisas o tempo inteiro? Não, mas tem alguns momentos críticos que aí vem o estalo. Opa, eu vi isso no Enneagrama, eu vou... Minha apostila, ela fica do lado. Ela tá comigo quase que o tempo inteiro. Porque eu vou lá em uma recordada. Deixa eu ver qual que é o meu lado sombra mesmo, que a minha memória é meio de formiga. Aí eu dou uma olhada, não, eu tô indo pro lado sombra, é bacana eu lidar com isso? Não. Então é crescimento mesmo. E eu recomendo de verdade para todo mundo. Se eu tivesse muito dinheiro, se a pessoa não gostasse, eu pagava para ele se ele não gostasse. Aí não funciona, Ed. Aí dá problema. Mas é porque vale a pena e é muito gostoso. O Enneagrama é muito gostoso. A gente vê que você tem paixão, que já é importante, né? A sua paixão pelo Enneagrama. Então você consegue passar de uma forma muito bacana, muito leve e ao mesmo tempo muito intensa, né? E para quem quer aprender, para quem quer se desenvolver como ser humano, ter posse de conhecimento, porque intuição é uma coisa, intuição com conhecimento aí te dá poder, né? E é lógico, nenhuma mudança acontece de um dia para o outro, é uma caminhada ou rápida ou longa, isso depende de cada um, mas eu te agradeço profundamente, porque foi conhecimento e poder de mudança. É o que ótimo, que ótimo. Falar assim. Nessa linha, então, Ed, fala com as pessoas aí que se reconheceram nesse padrão tipo 3. O que seria a sua dica para essas pessoas, para elas saírem desse lado tão focado da personalidade e realmente buscarem aí um caminho de crescimento? Bom, eu sei que talvez elas não vão conseguir. Primeiro, porque isso faz parte da nossa essência, né? Isso vem com a gente, mas para tomarem cuidado. A vaidade extrema, que pode virar arrogância, então é uma coisa que eu sempre cuidei. Primeiro porque eu fui criado para ser um 2, literalmente. Minha mãe me criou para ser um 2 e a vaidade ela está totalmente ligada com o que a gente precisa como força motora para as realizações, que é o reconhecimento, né? Uhum. E que eles tomem cuidado para não perder a liberdade de serem quem são de verdade, que usem isso só nos momentos que eles precisem para resolver os seus problemas ou então para atingir certo objetivo, mas tome muito cuidado com a ética, com o que você acredita que é certo, cuidado para não fazer com o outro o que você não quer que seja feito com você, porque a sua consciência vai te cobrar, porque o 3 tem um poder de saber que fez certo e fez bem feito muito grande. Tanto é que a gente vive para fazer o bom, o muito bom e o excelente. A gente não admite menos que o bom. É o mínimo para a gente. E isso vai para a vida também. Então é o meu conselho para o tipo 3, para cuidado com o lado sombra. Agora, com pôr cor no mundo, alegrar as pessoas, trazer beleza para o mundo, sintam-se à vontade, façam tudo que puderem, porque isso também é muito gratificante. O nosso lado luz traz muita alegria, muita felicidade e muito sentimento de realização. Sem dúvida. Ed, quero te agradecer. Obrigado por essa partilha. É fantástico, né? Esse trabalho da própria pessoa mostrar para a gente. É muito difícil a gente falar, por isso que eu chamo de especialista, né? É muito mais fácil a gente ouvir quem realmente é do padrão, é do tipo, e mostrar essas verdades assim com forma tão verdadeira, por mais que às vezes, né, como você disse, às vezes constrange, mas faz parte da personalidade, a gente tem abraçando, pode ter essas possibilidades de crescimento. Gente, para quem está acompanhando a gente aí, tá vendo que são muitas informações, não dá para falar em uma hora, é muita coisa, mas no final dessa jornada de 9 lives, a gente vai disponibilizar um e-book. Então vai acompanhando aí, que a gente vai disponibilizar e vai mandar para todo mundo, tá bom? Gente, 30 segundos, abraços finais, brigadão, valeu por tudo.
pessoas que estão acompanhando, continue que amanhã tem mais uma live, mais um pedacinho dessa caminhada nossa. Grande abraço a todo mundo, valeu, valeu. Tem gente até de Portugal, valeu, meus amigos. Até mais, abração. Internacional, que chique.